Você é aquele tipo de pessoa que, quando não há editais publicados, fica totalmente sem saber o que fazer, sem saber como estudar e às vezes encara aquele período em que não há editais como um momento ruim, um momento negativo na sua caminhada de concursos públicos? Se sim, eu quero te dizer que você está plenamente enganado em relação a esse período de escassez de edital. E por que eu falo isso? Porque eu tenho experiência de causa no assunto. Eu já estive aí desse lado, estudando para concursos públicos, fui reprovado em diversos concursos públicos e também aprovado, para ser exato, em 10 concursos públicos. Hoje eu sou servidor da Câmara dos Deputados, você me vê assim todo de terno e gravata, que agora eu, antes de sair para trabalhar e cumprir a minha carga horária na Câmara, parei para gravar esse vídeo e dar essa dica para você que está sentindo que neste momento, nós estamos agora na gravação desse vídeo, no mês de junho de 2016, é um ano com poucos editais e muitos candidatos estão se desmotivando, estão desistindo, estão diminuindo o ritmo de estudo e eu quero dizer que estes candidatos estão plenamente enganados e é a partir da minha história que eu trago essa constatação. Se você não me conhece, o meu nome é Eliesley Silva. Eu sou servidor da Câmara dos Deputados, autor do livro Os 7 Hábitos do Concurseiro e professor de Direito Administrativo. Eu comecei a estudar para concurso público por volta de 17 anos de idade. Meus pais me orientaram a seguir esse caminho. Para você ter uma ideia, eu ainda estava no terceiro bimestre do terceiro ano do ensino médio. Estava concluindo o ensino médio e nem bem havia concluído o ensino médio. Como eu estava estudando bastante naquele ano, para coisa de vestibular e etc., eu via muito bem na escola. Eu podia tirar notas ruins ali do terceiro para o quarto bimestre e isso não me comprometeria porque eu tinha tido médias excelentes no primeiro e segundo bimestre. Por isso meus pais disseram, você vai estudar para concurso, e então eu já fui me apropriando do material e me inteirando dos assuntos que eram cobrados em concurso. E naquele primeiro momento, de segundo semestre de 2014 até mais ou menos o mês de março de 2005, foi um período fértil em editais, muitos editais publicados, se fazia prova a cada praticamente 3 semanas e era uma correria total. Mas, ao final desse período de pujança de editais, veio um que era inversamente proporcional. De abril de 2005 até mais ou menos março, abril de 2006, o mercado praticamente parou. Quase nenhum edital foi publicado. Para você ter uma ideia, um dos únicos editais publicados que gerou interesse massivo dos candidatos, Ministério das Cidades. Um concurso que nunca foi de grande apelo, mas naquela situação de escassez se tornou um grande concurso. E aí o que acontece? Eu percebi que aquele período em que não houve editais foi decisivo para a minha aprovação, para o meu sucesso na caminhada dos concursos. Por quê? Porque quando não há editais, você não fica naquela pressa, naquela angústia de vencer o conteúdo programático, porque a prova está chegando e eu tenho que aprender tudo, eu tenho que chegar lá sabendo tudo. E nessa de ter pressa, você passa a estudar de modo pouco eficiente. Nessa de ter pressa, você se preocupa mais com quantidade que com qualidade. Nessa de ter pressa, você fica mais angustiada, mais angustiado e com a angústia isso vai criando um clima negativo, vai criando um contexto em que você sente um peso muito grande e aí as pessoas na véspera da prova já não conseguem mais dormir, já ficam numa situação de tensão constante e tudo isso pode justificar uma reprovação. Portanto, quando não há editais, o ambiente é inversamente ao que eu acabo de falar. Porque quando não há editais, você tem a oportunidade de parar e desenvolver um planejamento sustentável de estudo, em que você vai pegar cada disciplina com calma e vai buscar realmente aprender. E não simplesmente dar aquela lida boba só para depois achar que com isso vai conseguir responder as questões da prova. O seu objetivo não é pegar o edital e sair ticando, isso aqui eu vi, isso aqui eu vi, isso aqui... Não é. O seu objetivo é aprender, é ter nível de desempenho superior a 80%, talvez 85%
das questões que você resolve. Então de nada adianta você acabar de aprender atos administrativos e simplesmente ir lá no seu edital e ticar, agora eu vi atos administrativos, eu vou para a prova. Mas e daí se você não consegue reverter isso em bom desempenho? Então você deve pegar atos administrativos e estudar até que seu desempenho se torne algo próximo de 80, 85. E aí o que acontece? Quando não há editais, então você não tem essa pressa e você tem a oportunidade de estudar com qualidade. E aí o que eu recomendo você fazer? Aí você me pergunta, Eliezer, mas quais matérias eu devo estudar? Porque como não tem edital, eu fico perdido sem saber o que eu vou estudar. A minha recomendação para você é a seguinte, eu não posso te dizer quais matérias você vai estudar porque eu não sei para qual área você está se preparando. Você está se preparando para a carreira policial? Você está se preparando para a carreira fiscal? A carreira administrativa, que é onde a maior parte das pessoas estão se preparando, que são os concursos de nível médio ou nível superior, que não exigem formação específica? A depender de qual carreira você está trilhando, há um grupo de matérias específicas. Então é simples, você ouviu as carreiras que eu mencionei, existem outras, mas essas são as principais. Você vai pegar os 3 ou 5 últimos editais de concurso público dessa carreira. Então pega aí 3, 5 editais de concursos públicos de nível médio da área administrativa, de nível superior da área administrativa, carreira policial, carreira jurídica, carreira fiscal e assim por diante. Pega os 3 últimos editais, os 5 últimos editais e verifique quais são as matérias comuns a esses concursos. E exatamente essas são as matérias que você vai selecionar para, nesse momento em que não há editais, desenvolver um planejamento de estudo a médio prazo. Foi assim comigo. Quando eu comecei a estudar para concurso, tinha muito edital na praça e eu ficava literalmente como uma barata tonta, estudando para aquele, estudando para aquele outro, e aí vinha outro edital, matérias específicas, confundia com matérias básicas, e realmente eu consegui 10 reprovações com esse método de estudo. Às vezes você está aí estudando há muitos e muitos anos sem passar e não sabe por quê. Talvez seja porque você nunca parou para estudar de forma eficiente, qualitativa. Está sempre se preocupando em fazer alguma prova iminente. Esse não é o caminho. Depois que eu passei esse período de escassez de editais, em que eu estudei as matérias que caíam basicamente em todos os concursos daquela carreira que eu havia escolhido, aí, passado esse período de escassez, veio um período de bonança e vieram muitos editais. E sabe qual era a diferença? A minha diferença para quem estava ali, a maioria que estava se inscrevendo naqueles concursos, eu, no período de escassez, aproveitei que não tinha pressão, não tinha angústia, não tinha necessidade de ter pressa e me matei de estudar disciplinas básicas para atingir 80%, 85% de desempenho, de acerto das questões. Então, quando vieram aqueles editais, enquanto a galera, a grande massa, a manada, ia pegar o edital, ia estudar matéria por matéria, eu só pegava as disciplinas que não compunham aquele meu núcleo básico, que normalmente não eram muitas, eram 2, 3 disciplinas. Então, desde a publicação do edital até a data da prova, o que eu fazia? Os meus estudos eram focados 80% naquelas 3 disciplinas diferenciais e 20% em revisão do conteúdo das disciplinas básicas. E foi assim que eu consegui, num período de 1 ano e pouco, acumular 10 aprovações em concursos públicos. Inclusive, tendo feito, no mesmo dia, um concurso para a área de transportes e outro para a área de turismo. Ministério do Turismo e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Eu fiz uma prova de manhã, a outra prova à tarde. Eram bancas diferentes, não preciso nem detalhar que os assuntos também eram muito diferentes e eu fui aprovado nos 2 certames. Por que eu consegui isso? Porque eu já tinha grande parte daqueles editais estudado. E então, quando saiu o edital, eu me focava mais nas disciplinas específicas. Portanto, o resumo da ópera é que você deve aproveitar esse momento de escassez para traçar uma meta de estudo, um planejamento de estudo qualitativo, denso, aprender em definitivo. E então, feito isso, você vai, quando vier a próxima leva, a próxima onda de editais, ser aprovado não em 1 ou 2, mas em quantos concursos você quiser. Faça o teste e veja se isso dá certo. Deu certo comigo e deu certo com centenas de pessoas que
que eu tenho me acompanhando tanto no YouTube ou no Facebook, eu não sei onde você está vendo esse vídeo agora, e pessoas que fazem parte da minha lista VIP de alunos. E se você gostaria de fazer parte da minha lista VIP de alunos e receber meus conteúdos, as minhas dicas, os materiais que eu disponibilizo gratuitamente só para quem é da minha lista VIP, aqui na parte de baixo desse vídeo você vai ter um link e ao clicar nesse link você pode se cadastrar e ser o primeiro a receber todos esses conteúdos que eu disponibilizo semanalmente, conteúdos grátis para potencializar a sua aprovação. Então é isso, ficam aí os meus abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.